Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje ver juntos a mensagem, que às vezes eu quero falar o capítulo, né? Mas é uma mensagem. A mensagem de número 93, o Evangelho e a mulher. E embora Jesus tenha sido grande defensor da figura feminina no Evangelho, indiscutivelmente, as palavras destacadas hoje são as palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios. No capítulo 5, no versículo 28, nos diz Paulo: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Muito bem. Isso, então, dito, vou repetir porque às vezes uma vez só a gente não aprende a ideia. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, quem não ama a sua mulher, não ama condignamente, né, como deva ser a si mesmo. A importância de se amar a mulher como ela realmente merece ser amada, não é? Com respeito, com dignidade. Desculpa. Vejamos. Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma: muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Bom, Paulo não era suave, vamos dizer assim, não é? É uma pessoa forte, de um temperamento forte e nada delicado. Ele é pronto, contundente. E naquele tempo, não vamos esquecer, há 2000 anos, a mulher era quase nada, o seu valor, não é? E ela tinha mesmo um sentido de propriedade. E nós vamos ver aqui, não é? Até na forma de falar de Paulo, que existe um pouco dessa cultura, né? Devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Uma coisa tanto quanto possessiva, não é? Mas, dentro daquele contexto, era muito importante, porque assim ela se mantinha dignificada, ligada à figura do seu marido. Ainda era assim, não é? Então, na medida em que ele se coloca como uma pessoa digna, ele tinha que elevar a esposa dele também ao mesmo nível de dignidade, porque é isso que Paulo vai trazer, não é? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se eu me coloco numa posição tal, eu devo elevar a minha mulher também a essa mesma posição de dignidade. Naquele momento, é uma atitude extremamente protetiva a de Paulo com a figura feminina. Ponto para Paulo. Muitos pontos. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. A subserviência, que a mulher deveria ter diante do homem, causou certos incômodos. Compreensíveis totalmente, não é? Mas não vamos esquecer, Paulo está inserido numa cultura de 2000 anos atrás. E naquele momento, a mulher, ligada à figura do homem, aí ela passava a ter valor. Ver a mulher como Jesus viu, falar da mulher como Jesus falou, ninguém.
certo? Paulo estava contextualizado, como normalmente falaria qualquer homem contextualizado do bem naquela época. E ninguém duvida, nem um só segundo, o quanto Paulo é do bem. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Alguém que é dignificado também busca, não é? Vamos dizer assim, responder a esse tratamento dignificado. Então, é uma forma de realmente promover moralmente a própria mulher, não é? Vamos dizer assim, no que diz respeito à ação do homem aqui, porque por mais que ele seja o apóstolo dos gentios, dentro daquela comunidade, ele era sim uma figura masculina e daí visto de uma forma totalmente diferente da figura feminina. Não, vamos lembrar aqui que embora Paulo tenha sido recusado como apóstolo junto dos outros apóstolos, não é? Paulo chegou lá na casa do caminho de Pedro e se disse apóstolo. Ele tem uma carta em que ele se diz apóstolo porque ele foi escolhido por Jesus após a sua desencarnação, mas Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Mas os apóstolos não o consideraram assim e Paulo foi fazer a sua missão junto aos não-judeus, divulgando o evangelho. Outra pessoa que apareceu na casa do caminho também buscando espaço para trabalhar e não foi recebida foi Maria de Magdala, mulher, não é? E ela, claro que ela não pediu nenhum título, ela só queria chegar lá e trabalhar, mas não foi bem recebida, né? Não foi acolhida. E ela decidiu, por fim, ir trabalhar no Vale dos Leprosos. E lá acabou contraindo, obviamente, a lepra, que hoje chamamos de hanseníase. E foi assim, não é, que ela desencarnou, trabalhando ativamente também como divulgadora do Evangelho entre aqueles que naquela sociedade mais sofriam, que eram inclusive excluídos do livro da vida. Quando iam para o Vale dos Leprosos, eles eram excluídos do livro da vida e dados como mortos. E ela foi para lá. E aí, Emmanuel continua dizendo: com Jesus começou o legítimo feminismo. Claro, não com Paulo, nem com qualquer outro. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Então, é claro, essas diretrizes superiores e santificantes servem igualmente para homens e mulheres. Só que antigamente, ao tempo de Jesus, tudo que fosse dignificante, que destacasse, sempre era com referência ao homem. Então, Jesus trouxe o feminino também para esse degrau de importância, também devendo tanto a mulher quanto ao homem buscar elevar-se moralmente e progredir. Por quê? Porque tanto mulher quanto homem não são homens nem mulheres, estão homens e mulheres, são espíritos imortais, espírito não tem sexo, não é isso? Então nós mergulhamos num corpo feminino ou num corpo masculino a fim de aprendermos com essas experiências a nos tornarmos melhores. E Emmanuel continua dizendo:
Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, e aí ele vai dizer aquilo que já dissemos, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. Inclusive, tinham várias mulheres, não é? O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, no Evangelho, vemos a consagração de Maria Santíssima, a sublime conversão de Madalena, aquela Maria de Magdala que há pouco citamos, a dedicação das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante supremo. Aquelas mulheres que estavam ali ao lado de Maria Santíssima e de João, ao pé da cruz. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil, ou seja, pela missão da mulher. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos, ou seja, aos destinos do homem como filho, como irmão, como marido, como pai. Por quê? Porque naquela época a mulher precisava estar sob o amparo de uma figura masculina. Se a gente for para parar para pensar, há menos de 100 anos ainda era assim. Da mulher, condição aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, essa foi também um dos grandes, vamos chamar assim, destaques, trabalhos de Paulo, fazer levantar da posição que a mulher ocupava na sociedade de então, ombreando-a com o homem, dentro da realidade da época. Esse ombrear não era assim, mais ou menos, não, mas era quase que protegida pela figura do homem, quando ele diz: quem ama a mulher, ama a si próprio. Ou seja, se eu amo a mim mesmo, me sentindo numa condição de destaque, esta minha mulher, da mesma forma, assumirá esta mesma posição. Uma grande evolução, com certeza, dentro daquela visão antiga daquela época. Hoje estamos numa outra realidade, mas não vamos esquecer que tudo o que hoje acontece é resultado de todas as lutas que foram travadas até chegarmos onde estamos. Agora, liberdade ou autonomia e possibilidade de ombrearmos com autonomia, não mais amparadas pela figura masculina, mas sim pelo próprio desempenho da própria figura e não da figura masculina, isso é muito importante e é uma conquista realmente notável, mas sem jamais desprezar essa figura masculina que é igualmente importante dentro da sociedade. Mulher não é mais e não é menos, homem não é mais e não é menos. Somos iguais, igualmente valiosos dentro do contexto social, dentro do contexto do nosso querido planeta Terra. Vamos orar?
O Evangelho e a Mulher. É o título da mensagem. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela experiência que os sexos nos oferecem na Terra. Nascer homem, nascer mulher. Trazem cada experiência uma gama enorme de aprendizado. E te agradecemos todas essas possibilidades. Que as tuas bênçãos possam estar com todos nós, Senhor. Nesse momento de dificuldade pelo qual o mundo passa, que possamos atravessar esse momento confiantes, serenos, de que o Senhor, Mestre amado, está no leme deste barco abençoado que é o planeta Terra. Que as tuas bênçãos estejam com o nosso anjo guardião, estejam com a nossa família, nossos lares e afetos, abençoando nossos esforços, nossa saúde, abençoando ainda, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontrem em sofrimento. Senhor, abençoa-os a todos aonde quer que estejam. Que as tuas bênçãos estejam em nós, Jesus amado, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.